Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês lembram desse quadrinho que eu fiz? Tem lá no canal. Eu ensinei vocês a fazer, né, a janelinha. E agora que eu tenho uma outra caixinha, que é a outra parte dessa, eu vou fazer a portinha. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz, tá? Eu tenho uma inspiração aqui, uma inspiração do Pinterest. Não sei se vocês conseguem ver, hein? Não sei se vai ser a mesma cor, né? Mas vamos ver como é que depende da evolução do projeto. Daí eu vou vendo se vai ser a mesma cor, tá? O que vocês acham? Vai ficar legal? Vai comentando aí já vai deixando um like já no começo para não esquecer. Se inscreve no canal aí para ajudar o canal e para eu poder colocar mais coisas aí para vocês, né? Não esquece do engajamento aí, que a gente precisa de like, a gente precisa de comentários, tá? Para o YouTube entender que está sendo legal, tá bom? Eu vou começar aqui, daí eu vou mostrando os materiais para vocês e vou fazendo, tá bom? Então, que nem eu falei para vocês, né? Aqui vai ser uma portinha aqui dentro, né? Essa caixinha eu pintei ela de preto fosco, tá? PVA fosco, tá? Tá pintadinha igual a outra que eu fiz aqui, também a mesma cor, tá? Então, é o PVA preto fosco, eu dei 2 demão, aqui, ó. Tá bem pintadinha, todos os lados. E daí agora eu vou começar a fazer aqui dentro, tá bom? Aqui, então, eu tenho, são os pedaços de madeira balsa. Essa madeira ela é usada para fazer balsa mesmo, de andar no rio lá, aquelas balsas de rio que eles fazem, tá? Então ela é uma madeira muito boa, ela tem um custo um pouco mais elevado, né? Você vai cobrar um pouco mais também no seu trabalho, porque é uma madeira mais nobre. O que você pode substituir, pode estar usando, pode ser o palito de sorvete, também dá, tá? Só que daí você vai ter que fazer a junção lá. Essa aqui ela já vem umas madeirinhas mais compridinhas. Você acha na internet, eu comprei no Mercado Livre. Mas tem na Shopee, tem em vários lugares, tá? Aqui na minha cidade, em Curitiba, eu não achei. Tá? Até agora eu não achei, eu procurei e não achei. Por isso que eu comprei pelo Mercado Livre. Mas veio tudo direitinho, é uma madeirinha muito boa, tá? O meu marido, o Mário, ele tá fazendo uns projetos também com madeira balsa, tá? Mas ele ainda não terminou, tá? Mas esse daqui é um projetinho meu. E o que eu usei aqui nessa outra também, nesse que eu fiz, eu usei aqui foi palito de sorvete, foi bandejinha de frios, né? Que você compra o frios, vem aquela bandejinha, dá para usar também. Tá? Ela fica um pouco diferente, ela fica mais marcadinha, ela é molinha, tá? Então, cada um vai escolher o que puder fazer, né? Eu coloco a madeira balsa porque eu comprei e tenho aqui, né? E vai usar muito pouquinho também, para fazer a portinha ali, tá? Aí aqui, ó, para tirar a medida, a gente tem que fazer mais ou menos, né? Não é uma coisa bem certinha, tá? Você tem que medir ali, mais ou menos vai depender do tamanho da sua caixinha também, né? Aí você tem que medir ali, ó, certinho, o tamanho que você quer para poder cortar, tá? Eu vou medir mais ou menos aqui, ó, onde eu quero para cortar, né? Aqui tem que ver se ela tá certinha do outro lado, né? Se ela tiver torta, tem que arrumar. Eu tenho essa tábua de cortes que vale muito a pena comprar. Tem umas menores que custam mais barato, tá? Mas essa daqui eu já tenho há muito tempo. Eu tinha pra fazer patchwork, então eu já tenho ela há muito tempo. Mas sempre é bom ter uma base de corte, né? Pra você poder se basear aqui bem certinho. Tá? Então você tem que tirar aqui esse pedaço que tiver feio, né? Essa régua também é uma régua de patchwork, eu gosto mais dela porque eu tenho medo que escape o estilete e corta a mão, né? Então eu gosto de usar uma régua mais comprida. Mas pode ser com a outra régua também, tá? Tudo tem que cortar. Ó,
Tem estilete aqui também. Ó, daí você vem e vai tirando aqui, ó. Tá vendo? Ela é uma madeira mais fácil de cortar. Esses pedacinhos que saem, assim, dificilmente a gente perde, tá, gente? A gente vai... Às vezes aproveita em outro trabalho, então não joga fora. Tanto que é uma madeira muito cara, né? Pra você ficar jogando fora também, né? Essa que eu tenho aqui é uma balsa um pouquinho mais grossa, então ela é um pouquinho mais difícil. Mas tem uma balsa que você compra que ela é bem fininha, é melhor de trabalhar também. E aqui você vai lixar depois, né? Aí, ó. Agora eu vou lixar aqui, né? Pra deixar bem bonitinho. Ó. Tá? Essa aqui vai ser a portinha. A gente sempre começa pela porta, se eu quiser colocar algum outro elemento que depois eu vou ajustando conforme o tamanho da porta. Aqui eu montei uma lixa, colei ela num papelão que fica muito mais fácil de fazer o trabalho. Vou ficar toda hora pegando uma lixa ali, é muito ruim, né? Então eu prefiro fazer assim. Depois que ela tá bem gasta, eu vou lá e troco por outra. Faço outro. Então aqui, ó. Lixei o outro lado. Tá lixadinho. Eu posso pôr ela tanto de mais de lado, assim, né? Ou posso pôr no meio. Tudo depende, né? Do jeito que eu quiser, tá? Daí aqui, ó, vocês estão vendo que tem umas repinhas do lado, né? Aqui na porta, tá? Eu vou fazer essas repinhas também. Aqui, ó. Aí eu já cortei umas tirinhas mais fininhas ali e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colar aqui, tá? Pra fazer as beiradas ali da porta. Aí a gente usa essa cola aqui, tá? Cola instantânea. Eu gosto bastante dessa marca. Tô usando só ela, tá? Então a gente faz uns pinguinhos aqui, tá? Tem que cuidar para não ficar esparramando muita cola, porque depois na hora de pintar ela, ele fica manchado, tá? Então aguarda um pouquinho ali que ele já cola. Aí aqui você corta, se ficar alguma ferpinha ali, você lixa daí, tá? Ó. Agora eu vou fazer os outros lados. Então, olha aqui, pessoal. Daí colei as repinhas aqui, né? Daí você mede aí mais ou menos. A caixinha tem 20 de altura, 18 de largura e 20 de altura. Portinha 14, 7,5. As repinhas ficaram com mais ou menos 75, 0,75 ali. Tá? Um pouquinho mais de meio centímetro. Tá? Se você quiser fazer maior ou menor, daí vai de cada um, né? Então, eu fiz os 4 lados, tá? Cortei as repinhas e colei com a cola, tá? Agora eu quero fazer aquelas almofadinhas que tem no meio da porta.
Daí aqui agora eu cortei mais uma tirinha e coloquei no meio aqui, tá? Porque eu tava vendo aqui que ela era um pouquinho diferente do que eu tava fazendo. E ali, ó. Tá? Daí agora eu vou colocar as almofadinhas ali no meio. Aí eu cortei as almofadinhas, né? São 4. Daí eu vou colar. Ó, já tá se formando a portinha aqui, ó. Daí agora tem que colar bem coladinho, tá? Vou mostrar o tamanho das almofadinhas pra vocês. Elas têm 5 por 2,5. 5 por 2,5, tá? Cada um. Eu vou colar aqui e já mostro pra vocês. Então tá aqui, ó, coladinha já. Vamos ver como é que tá ficando. Olha que coisa mais bonitinha. Eu ainda não sei se eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer ela meio de ladinho aqui, pra eu botar um vasinho aqui do lado, que eu acho que vai ficar bem legal, tá? Daí esse aqui eu vou pintar, tá? Mas eu vou pintar depois. Então aqui embaixo eu vou colocar um pedaço de isopor, né? Eu cortei bem certinho aqui, ó, porque aqui tem não sei se vocês conseguem ver, tem um piso, né? Que parece ser de madeirinha ali. Eu vou fazer com palitinhos e a parede também, ó. Ela parece é tipo uma farmhouse, né? Aí eu vou fazer com palitinho também, tá? Aí eu cortei aqui um pedaço de isopor. Ele é um isopor um pouquinho mais larguinho. Deixa eu só ver o tamanho dele. Um centímetro, tá? Então ele é de 1 centímetro. Daí ele cobriu a parte inteira de baixo, tá? Esse daqui eu vou cobrir com os palitinhos, daí fazer tipo uma calçadinha de madeira. Igual tá ali. A portinha vai ficar aqui em cima, ó. Depois na hora de colar tudo, daí ela vai ficar mais ajeitadinha, né? Que eu tenho que fazer a parte de trás ali, né? Com isopor também. Ali eu acho que eu vou ver se eu vou usar tipo uma bandejinha de isopor dessa daqui, porque daí eu tenho que colar os palitinhos em cima também ali. Então aqui, ó, uma bandejinha de frios, o isopor, a bandejinha eu fiz um pouquinho menos que o tamanho da caixinha para poder entrar e porque vai uns palitinhos ali, né? Daí talvez se você colocar ela muito perto, talvez não dê certo, tá? Aqui eu tirei onde que é a porta, né? Aqui, ó, portinha, tá? Ficou bem bonitinho. Ali é só cortar. Então aqui, pessoal, ó, eu tenho palitinhos de sorvete que eu comprei na Shopee. Compro um pacote, né? Vem bastante, ó. Pacotão, vem 500. Não é lá aquelas coisas maravilhosas, mas é barato, tá? Se for fazer até a portinha, dá pra fazer de palito, tá? Ela vai ficar um pouquinho diferente, mas dá pra fazer também. Aqui, ó, eu cortei ele bem pela metade, deu bem certinho. Eu vou fazer toda essa carreirinha aqui, tá? Então, eu vou cortar os palitinhos e vou colar tudo aqui. No isopor direto, não dá pra colar com essa cola permanente, né? Essa super cola. Essa aqui não dá, porque ela corrói tudo o isopor e estraga o isopor. Então, se você quiser, você pode passar uma camada de tinta. Aí ela retém um pouco melhor a cola, né? E não estraga o isopor. Ou, se você quiser, pode colar com outro tipo de cola, né? Cola branca, cola de isopor, tem várias, só que elas demoram mais para secar. Isso aqui já mostro então pra vocês. Aqui, ó, pessoal, cortei todos os palitinhos. E agora eu tô colocando aqui, ó. Depois eu vou colar, tá? Só pra mostrar aqui como é que vai ficar. Então, tem que ir cortando, medindo ali, né? Pra ver se vai ficar tudo ok.
O mais fácil é tirar isso daqui, né? Lógico, colar e depois colocar, né? Aqui eu só tô medindo aqui por enquanto. Que ele tem que ficar bem certinho aqui na pontinha. Tá vendo que faltou ali, ó? Já vou completar. Acho que vai mais 2 palitinhos. Tem alguns palitinhos desses que são bem molinhos, outros já são mais duros. Daí eu tenho esse alicatinho aqui também que eu comprei na Shopee. Aí ele corta bem, ó. Sai voando tudo, mas corta. Ó, então é isso aqui, ó. Daí depois a gente pega uma madeirinha balsa, né, que sobrou, pode fazer com palito também. E vai colocar aqui na frente também, colado aqui também. Então vai ficar bem certinho. Daí aqui, ó, tô usando uma cola de EPS EVA, tá, que é para isopor. Se ela não colar, depois eu falo para vocês, tá? Porque eu nunca usei essa cola com palito e isopor, tá? Aí eu tô passando aqui, ó, no palitinho e vou colando aqui. Eu já colei isopor com isopor e ela demora um pouco. Agora, o palito eu não sei se ele cola. Tô testando aqui, tá? Qualquer coisa eu falo pra vocês. Então, aqui agora eu terminei de colar, né? Com a colinha de isopor. Vamos ver se ela vai colar, tá? Eu vou esperar um pouco. Aqui eu coloquei a madeirinha, ó. E é bom que ela dá pra ir ajeitando. Aqui na frente tem que ficar bem retinho. Lá pra trás não tem problema, que depois a gente vai colocar plantinha, vasinho, essas coisas vai tampar, tá? Mas aqui na frente tem que ficar bem bonitinho por causa da madeira balsa ali. Aí aqui tinha faltado, aqui bem no cantinho, faltou um pedacinho de palito. Eu coloquei um pedacinho de madeira balsa, mas dá pra cortar o palito. Aí ele vai ficar assim, ó. Vai ficar lá dentro, né? E a madeirinha balsa vai ficar aqui na frente. Depois eu vou cortar ela bem certinho e vou colar aqui, tá? Vamos ver como é que tá ficando. Aqui é outra parte do isopor e a portinha. Depois a gente vai pintar tudo. Esse chãozinho também vou pintar, tá? Olha que lindo que já tá ficando. Vai falando aí o que vocês estão achando. Se vocês gostaram desse modelinho que eu tô fazendo. Deixa eu mudar aqui a câmera pra vocês verem aqui. Isso. Ó, daí vai ficar assim. Ainda tem bastante coisa pra fazer, tá? Aí aqui, pessoal, ó, deixa eu aumentar aqui pra vocês verem. Essa madeirinha é feita uma por cima da outra, tá? Que é aquelas madeirinha tipo estilo americano, né? Aí eu quero ver se agora eu vou fazer isso daqui aqui também. Vou tentar fazer. Eu vou cortar os palitinhos e vou tentar colocar um em cima do outro também, pra ver se elas ficam nesse estilo. Vamos ver se dá certo. Se não der, eu faço retinho assim mesmo, tá? Eu nunca fiz, então eu vou testar, beleza? Ó, pessoal, aqui mostrar pra vocês. Colou, tá? Ele ainda não tá bem sequinho, mas ó, tô tentando tirar aqui, ele tá coladinho, tá? Se eu puxar com força, ele sai, mas tá bem coladinho. Então, essa parte aqui, pra mim, já tá pronta, tá? A próxima parte agora, aqui dentro, eu vou colocar... Aqui dentro, eu vou colocar uns isopor mais altinho, pra essa parte daqui ficar um pouquinho mais pra frente, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui depois. Mas primeiro eu vou fazer os palitos agora nessa parte aqui, tá? Que é da parede da casinha. Quer dizer, da parede da portinha daí, tá? Agora eu vou colar palito aqui. Tá vendo que ali ficou tudo tortinho, mas não tem problema, porque no colocar a portinha vai ter o batente aqui por cima, né? Aí ela vai ficar por dentro, tá? Então vai ficar bem bonitinho, tá? Então eu vou fazer assim porque aquela de colocar uma por cima do outro, ele ia ficar muito alto, daí eu vou fazer assim agora.
Aí eu venho e lixo aqui, ó, as pontinhas, pra ficar mais bonitinho, tá? Tem que ir ajustando agora, né? Você pega aqui também, ó. Vai ajustando o trabalho secar. E daí a gente faz mais alguns ajustes aí para poder colocar, né, na casinha. Ou para poder pintar, né? Como eu falei, aqui vai ter os batentes, né? Que eu vou colocar depois. Então vai ficar bem bonitinho. Isso aqui eu vou fazer depois. Agora eu vou esperar secar. Mas deu super certo, assim, ó. Ficou bem bonitinho. Então agora a gente vai pintar a portinha, tá? Eu escolhi essa cor aqui. Ela é tinta acrílica da Acrylex, né? Azul cerúleo, tá? Mas daí cada um pinta a cor que quiser, né? Eu vou pintar essa cor aqui porque eu adoro azul. Então, vou fazer minha portinha azul aqui. Então, aqui, ó. A portinha tá pintada já. Dei uma demão só por enquanto. Aí, se precisar, eu dou mais uma daí, tá? Mas daí eu vou dar mais um retoquinho aqui nas partes que fica branquinha, que tem que ficar olhando, né? Pra ver como é que tá, se ficou tudo bem pintadinho, tá? E agora eu vou pintar as outras pecinhas daí, que são a parte do piso ali, né? E a parede. Daí aqui na parte que vai fazer o piso, né, que é de baixo, eu vou passar por enquanto só betume, tá? Betume à base d'água, eu diluo bastante aqui, eu deixo ele bem fraquinho, tá? E vou fazendo tipo só uns nuances, como se fosse madeira mesmo, tá? Então é bem pouquinho, tem que diluir bem. Até ali tá muito escuro até. Então, é isso aqui, ó, pessoal. Passei o betume, né, bem diluído na água, e ele fica parecendo madeira. Então, agora eu vou deixar secar tudo pra gente ver depois a montagem como é que fica daí, tá? Então, aqui, pessoal, eu tava fazendo o efeito dry brush, que chama, né? Que é uma técnica que só pega o pincel seco, com tinta branca, até pode ser com outra cor, cinza, essas coisas, e fazer só umas pinceladas para dar um efeito desgastado, tá? Então, ó, aqui ficou a portinha, aqui ficou a calçada e aqui ficou a parede, tá? Que vai ser tudo encaixadinho. Tem uma coisa que eu ia falar para vocês que deu errado aqui. Eu vou ter que tirar um pouquinho dessa parte aqui do isopor, porque ela ficou muito alta e não tá cabendo esse daqui. Porque assim, a gente vai colando os palitos e chega no final ali, eu coloquei um palito inteiro.
aí ele não entra, ele fica, tipo, fica preso aqui e não entra, tá? Então eu vou tirar um pouquinho desse daqui com um estilete para poder encaixar melhor daí, tá? Só para vocês saberem que se der alguma coisinha aí, vocês têm que fazer também, tá? Porque eu quero pôr a porta encaixada por cima da calçada ali, e daí não tá dando muito certo, tá? Então eu vou arrumar aqui, daí eu mostro para vocês. Então aqui, pessoal, ó, tá vendo? Agora encaixou direitinho, porque eu queria esse efeito da porta por cima aqui da calçada, que senão ia ficar esquisito, né? Então eu tirei um tanto ali, ó. Tirei esse tanto ali, cortei com o estilete, foi até facinho de cortar, só tem que tomar cuidado pra não cortar o dedo, né? Porque você tá mexendo com estilete afiado, né? Olha como tá ficando bonitinho. O que vocês acham? Vai falando aí o que vocês estão achando, se tá achando legal. Agora eu vou fazer esses batentes da porta, já vou fazer antes de colocar aqui, porque atrás aqui eu vou colocar os pedaços de isopor, que nem eu falei para vocês, né, para ela ficar um pouquinho mais para frente aqui da calçada, tá? Ela vai ficar mais ou menos aqui assim, tá? Aqui na frente, tá? Eu vou puxar ela um pouquinho para frente. Então lá atrás eu vou colocar uns pedaços de isopor, tá? Para ela ficar um pouquinho mais para frente. E daí eu já vou terminar esses batentes da porta aqui, vou cortar madeira balsa e vou fazer os batentes de branquinho daí, tá? Então ficou coladinha a porta, já passei a cola, os batentinhos também já estão tudo coladinho, tá? Aqui eu colei também uma madeirinha aqui, já pintei ela de branco, tá? Tudo bonitinho. Aí aqui dentro, que nem eu falei pra vocês, eu vou colocar esses pedaços de isopor, né? Pra dar um volume aqui. Tem que ir ajeitando aqui, ó, tá? Mais ou menos isso aqui. Eu vou fazer... Vou colar aqui e já mostro pra vocês. Já mostro pra vocês. Então, eu colei com cola de... Essa daqui, de DVA e isopor. Ó, ela vai ficar um pouquinho molinha por enquanto, mas depois ela cola, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Ó, ficou bem certinho. Vocês estão conseguindo ver bem direitinho? Ó, tá? Então, aqui ficou a portinha bem bonitinha. Aqui nesses cantinhos aqui, ó, como ficou um vão, né? Eu fiz duas madeirinhas de madeira balsa aqui, ó. Pra fazer os cantinhos também, tá aí pra ficar bonitinho. Vou colar aqui e já mostro pra vocês. Olha como é que ficou. Ficou lindinho, né? Ó, tampou esse buraquinho, tampou o outro. Lá atrás eu coloquei os isopor, colei com aquela cola que eu mostrei e passei uma cola de madeira, porque aqui tem umas madeirinhas, né? Então, dá pra colar com cola de madeira, tá tudo bem firminho, tá? Aqui também tá tudo bem coladinho, ó. Tá? Aí aqui, pra fazer o telhadinho agora, eu recortei um pedaço de isopor, né? Aí eu vou medir bem certinho aqui para não ficar muito para fora, tá? Lá no desenho estava só sobre a porta, só que eu não gostei muito, eu prefiro pôr aqui, tá? Então eu vou fazer um telhadinho para pôr aqui assim, ó, para ficar na frente da casinha. Daí é só tirar, ó, essa parte de cima.
ela vai saindo, você tem que ir tirando, ó. Aí você vai tirando e vai limpando. E daí depois a gente vai recortar e colar aqui em cima para fazer o formato do telhadinho. Então é isso aí, pessoal, ó. Eu passei o Daiara acrílico, chocolate. Esse aqui é da Tec Bond PVA Maçã do Amor. Para dar os nuances, o Camurça PVA. E o preto também, daí PVA. Como se fosse a sujeirinha, ó, ficou por baixo ali também, bem bonitinho. Agora a gente vai deixar secar isso daqui para colocar lá na nossa portinha, daí, tá bom? Eu coloquei uma cor um pouco mais clara, que eu achei que tava muito escuro, não tava ficando legal. Aí eu pintei uma cor mais clarinha, mais amarelinho ali. Eu achei que ficou melhor. O que vocês acharam? Então é isso aí, pessoal. Porque a gente vai terminar o vídeo aqui, porque esse vídeo tá ficando muito longo, tá? E eu ainda tenho bastante coisa pra fazer. Eu quero fazer uma guirlanda, fazer a fechadura, vasinho de flor, essas coisas. Eu vou ensinar tudo pra vocês daí, tá? Aí vai ficar muito longo pra ensinar tudo. Então essa é a primeira parte, né? Terminou aqui. E fiquem com Deus. Muito obrigada por ter assistido, tá? Fiquem com Deus. Muito obrigada.